Para falar a verdade, eu não gostava muito de crente, eu tinha uma péssima impressão de evangélico. Olá, meu nome é Conceição Ferreira e eu cheguei em Brasília há 32 anos atrás com 3 filhos, logo após uma separação bem traumática. Meus filhos tinham 14, 11 e 7 anos de idade. E eu era católica, rezava terço, rosários, ia para a missa, mas eu não tinha nenhum conhecimento da Bíblia, nenhum conhecimento da palavra. E como a maioria das pessoas no mundo, eu passava muita ansiedade, depressão, fazia consulta, acompanhamento com psiquiatra, psicólogo. Chegou uma época que eu tomava 19 comprimidos por dia, entre ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir, mas eu achava normal, porque todos os meus amigos passavam por esse problema, todo mundo que eu conhecia vivia assim. E durante 10 anos eu fiquei aqui em Brasília criando meus filhos dessa maneira. Há 22 anos atrás eu conheci um pastor e, para falar a verdade, eu não gostava muito de crente, eu tinha uma péssima impressão de evangélico. E eu encontrei com esse pastor para tratar de um negócio. Ele me deu o cartão dele, eu li, era o pastor da Sara Nossa Terra, eu rasguei o cartão e joguei fora. Mas aí, quando Deus começa a te buscar, as coisas vão acontecendo assim, né? Um problema atrás do outro. Eu já era aposentada e eu tinha uma consultoria e eu tinha um grande cliente nessa época. Na mesma semana em que eu conheci esse pastor, esse cliente dispensou minha consultoria. Meus filhos estavam estudando, o meu filho mais velho, o João Paulo, fazia medicina na Católica, a Juliana fazia publicidade no IESB, o Rafael fazia ainda segundo grau no Colégio Dromos, e eu comecei a ficar apertada financeiramente. Lembrei desse pastor, liguei para ele e ele tinha deixado uma mensagem. Alô, aqui é o pastor Elias, no momento eu não posso te atender, eu estarei orando para Deus te abençoar em todas as áreas da sua vida. Eu estava tão machucada assim pelo mundo que eu comecei a chorar com a mensagem. Aí eu comecei a ligar novamente naquele número só para ouvir a mensagem. Eu já não estava preocupada de falar com o pastor, sabe? E quando ele atendeu, eu vim aqui na igreja, fiz uma entrevista com ele de uns 30, 40 minutos, conheci a esposa dele e fiquei maravilhada. Ele falava as coisas, conversava comigo e me mostrava na Bíblia. E para mim a Bíblia se comprovava por si mesma. Ele falava uma coisa, me mostrava o versículo e eu fui ficando muito impactada. Ele chamou a esposa dele, fiz uma oração de entrega, isso era uma terça-feira. Na sexta-feira eu fui para uma célula dele, no domingo eu vim aqui para o culto, achei muito estranho. Em 2002 a Sara Nossa Terra era um carpete azul no chão, não era essa a igreja, não tinha ainda TV Gênesis, não tinha nem reboco na parede lá de fora. E eu achei o primeiro culto muito exagerado, mas aos poucos eu fui me entregando e eu me converti. Nessa época meu filho já estava com 16 para 17 anos, meu filho caçula, e ele veio comigo e se converteu assim rapidamente. A minha filha tinha 19, era mais resistente, mais problemática, né? Mãe e filha, o relacionamento sempre é mais complicado, né? E a Juliana demorou um tempo para se converter. O meu filho mais velho, eu orei por ele durante 10 anos da minha vida. E ele se converteu e hoje o João Paulo é pastor aqui na sede, ele e a minha nora Ana Carolina. A Juliana e o Alexandre, meus genros, são pastores da Sara Nossa Terra da Samambaia Norte. E eu e o Rafael eu sou obreira na igreja, meu filho é só membro na igreja, mas toda a minha família se converteu. O meu filho fez uma pesquisa para até 5 gerações que nos antecedeu e nunca teve evangélico na minha família. Depois de mim, toda a minha casa se converteu. Agora, o meu testemunho assim, de não retroceder, ele é mais recente. Em 2017, eu resolvi parar de trabalhar definitivamente, eu já era aposentada, e nós tínhamos um negócio de educação lá na cidade do Gama, uma faculdade com vários cursos, e eu resolvi vender minha parte para o meu sócio, parei de trabalhar e fiquei 1 ano sem trabalhar. E depois eu resolvi estudar, resolvi fazer minha matrícula no curso de Direito. Eu já estava com 59 anos. Comecei a cursar Direito e no 3º semestre eu descobri um câncer de mama. Teve o maior susto, porque eu tenho uma vida saudável, eu faço academia e eu não sabia o que eu faria com isso, né? O dia que eu fui pegar o resultado desse exame, eu fui junto com meu filho. A hora que eu desci, que eu peguei aquele diagnóstico escrito câncer de mama, câncer tubular agressivo, eu levei tanto susto que eu fiquei sem palavras, eu não sabia o que fazer.
Eu entrei no carro, falei pro meu filho assim, João, eu vou morrer. Ele falou, que isso, mãe? Eu falei, vou morrer. Eu tô com câncer de mama e é agressivo. Ele pode até estar em metástase. E fiquei chocada. Meu filho ficou calado, pegou o exame. A gente estava lá na clínica da mama, lá na ponta da Asa Norte. Aí nós viemos para a clínica dele aqui na Asa Sul, João Paulo é médico. Falou assim, vamos lá para a clínica que a gente vê como a gente vai fazer. No caminho, gente, o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida. Eu estava apavorada, porque quando você pega um diagnóstico, todo mundo fala assim, eu não tenho medo de morrer. Mas quando fala que você tem uma doença que pode matar e rapidamente, você leva um susto. Eu fiquei tão chocada, de repente o Espírito Santo começou a falar comigo, falou assim, pode parar de fazer célula e de ir para culto, porque você não acredita em nada que você prega. Eu senti tanta vergonha do Espírito Santo que meu rosto queimou, assim, sabe? Eu senti meu rosto ficar quente. Aí eu comecei a falar com o Espírito Santo, falei, não, eu acredito em tudo que eu prego. Aí o Espírito falava para mim, é muito doido, né, gente? A gente falar, o Espírito me falava, mas é real, ele falava mesmo. Ele falava, você não disse que Jesus cura, que Jesus tem poder para curar? Eu falava, tem. E você não prega a vida eterna? Você não diz que se morrer, existe uma vida melhor que essa do outro lado? Eu falo e eu creio. Então por que você está nesse medo? Se você for curada, você é para a honra e glória do Senhor. Se você morrer, você vai ter um encontro com Jesus, você vai para a vida eterna. Gente, durante esse caminho da Asa Norte para a Asa Sul, todo o meu medo passou. Eu fiquei durante o ano de 2019 inteiro fazendo tratamento. Eu fiz químio, fiz rádio, fiz mastectomia, esvaziei a axila. E quem já passou por um tratamento disso, ou já esteve perto de alguém com isso, sabe como é um tratamento pesado. E durante esse tratamento eu tive várias revelações do Espírito Santo me mostrando que era para me edificar na minha fé. Porque desde que eu me converti, sempre tive célula, sempre fiz discipulado, sempre preguei a palavra de Deus. E eu prego a palavra para pessoas mais velhas, acima de 40 anos. É uma pessoa que já tem muitas certezas, tem muitas coisas definitivas na vida e normalmente pessoas que já foram muito machucadas. Então é muito difícil e muita gente desanima, mas eu não paro porque eu sei o impacto que essa palavra provocou na minha casa. Quando Jesus me encontrou e encontrou meus filhos, mudou o clima dentro da minha casa. Meus filhos que antes viviam brigando e eu achava normal, porque todo adolescente briga e é nervoso, eles passaram a se amar, a minha família virou uma outra família. A nossa vida financeira foi edificada, nossos relacionamentos. Os meus filhos, os três, apesar de eu ter tido um casamento que foi frustrado, né? Eu não consegui manter, eu não tive sabedoria para escolher para casar e não tive sabedoria para manter um casamento. Porque isso a gente só consegue quando conhece Jesus. Sem Jesus é impossível você manter um casamento até o fim feliz. Apesar de que o meu casamento não foi um bom exemplo, os meus 3 filhos são casados e graças a Deus estão na presença do Senhor e Jesus é aquela terceira corda na vida deles. São casamentos edificados, eu tenho 6 netos maravilhosos e durante esse tratamento eu não parei de fazer célula e nem parei de fazer discipulado. Eu continuei pregando e até que chegou no finzinho, quando eu já estava careca, que se sente muito frio, eu parei o discipulado, eu parei de vir para o discipulado presencial, mas eu assistia pelo Zoom. E o que me deu força durante esse tratamento foi a minha família, foi os meus discípulos e os meus irmãos de discipulado. Estar numa igreja e ter uma família é um suporte para você passar por qualquer problema. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, né? Quando a gente não conhece Jesus, passar pelas aflições é muito mais difícil. Mas quando você conhece, você aprende a fazer aquilo que Paulo ensinou. Paulo diz assim, eu tanto sei ser humilhado quanto sei ser exaltado. Aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente tem uma igreja, quando a gente congrega, quando a gente prega a palavra, quando a gente cumpre o ID de Jesus, a nossa vida independe das circunstâncias. Se estiver tudo bem, a gente está firme e feliz. Se estiver tudo mal, também a gente está, porque a gente sabe quem a gente é, para onde a gente está indo.